Paz para todos, você que está entrando aqui agora. Deus abençoe sua vida, todos vocês, amém? Nós estamos com um recurso especial aqui hoje. Tcharam! Nós vamos compartilhar hoje a palavra com imagens, amém? A paz do Senhor, pastora Elizabeth. Feliz Páscoa para você. Vou ficar pequenininha aqui na tela para a gente poder entender melhor a mensagem do Senhor. E quando a gente usa imagens, fica mais fácil a gente entender, beleza? A paz, pastora Estela, a Rafaela. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Feliz Páscoa para você e sua família. Gente, nós estamos num tempo onde o Senhor tem nos abençoado, não é verdade? Então, que nesse tempo que o mundo está em crise, que você esteja em Cristo, porque Deus está nos abençoando. Tem uma frase que o pastor Cláudio Duarte fala que é assim: enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Então, enquanto o mundo chora, que você esteja em Cristo e o Senhor abençoando a sua vida. Amém? Bom, eu vou pedir para você agora se desligar daquilo que atrapalha, que tira o seu foco. Por quê? Uma coisa é a palavra na igreja. Na igreja a gente está ali focado só para aquilo. Só que em casa é muita distração. São pessoas falando, outro lavando a louça, e aquele barulho, e a TV ligada, são coisas para tirar o nosso foco. Então eu vou te pedir que agora você desligue de tudo que vai te atrapalhar, que vai tirar o seu foco, para você focar só na palavra. Amém? E eu vou pedir também para você comentar só o necessário, tá? É muito legal a gente comentar aqui, mas comente somente a respeito da palavra. Mande a paz pra galera aí, mas comente o necessário pra gente não perder o foco, beleza? Bom, eu tô muito feliz por essa data especial, que é a noite de Páscoa. É uma celebração muito especial, amém? E eu venho aqui com muito temor trazer essa mensagem para você. E também essa palavra no final tem uma revelação especial para a sua vida. Então fica até o fim, porque Deus tem uma revelação única para a sua vida, especial para você. Amém? E você vai pegar essa revelação e no finalzinho a gente vai fazer o sorteio. Então fica até o final e convida alguém para ouvir essa mensagem sobre a Páscoa, beleza? Eu vou ler aqui para vocês. Aqui. Levítico 23, versículo 5. Isso foi uma ordem do Senhor, amém? O Senhor disse assim: a Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. O Senhor ordenou que a Páscoa fosse celebrada nesse dia. Você sabe que, segundo o calendário de Deus, o calendário bíblico, não o calendário gregoriano da gente aqui, o Senhor disse pra gente celebrar nesse 14º dia do mês de Nissan, que é o calendário bíblico, o calendário de Deus, não o calendário gregoriano que a gente tem aqui. Então, no nosso calendário, a Páscoa é de 8 até 16 de abril, beleza? E o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar hoje o que é a Páscoa de hoje. Nós vamos fazer um paralelo da Páscoa no passado com o futuro, qual a tradição da Páscoa, o que significa e por que nós devemos celebrar a Páscoa. É isso que a gente vai estudar hoje, tá bom? E então, o que é a Páscoa? A Páscoa é a festa mais importante do calendário bíblico. A Páscoa fala sobre libertação e salvação. Esse é o significado da Páscoa, libertação e salvação, ok? E a Páscoa em hebraico se chama Pessach. Pessach. Essa palavra em hebraico, esse CH tem som de aspirado. É como se fosse assim um escarro, né? Então a gente fala Pessach. Pessach, certo? E Pessach, que é Páscoa, significa pulo ou salto. Por quê? É uma referência ao sangue do cordeiro. Lá no Egito, quando o Senhor trouxe as pragas e os primogênitos seriam mortos, o Senhor disse ao povo que passasse sangue nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro. E a casa que estivesse com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, a morte não chegaria naquela casa.
Então a gente vê a referência de Páscoa no tempo que nós estamos hoje, nessa quarentena, exatamente nesse tempo de Pêssar, de Páscoa. Se a sua casa está guardada com o sangue do Cordeiro, se o sangue do Cordeiro está sobre a sua família, a morte não passa sobre a sua casa. A morte pula, salta por cima da sua casa e não alcança os seus, porque a sua família está guardada debaixo das poderosas mãos do Senhor. Glória a Amém? Deus. E Pêssar também significa passagem, ou seja, o Senhor tirou o povo do Egito para a terra prometida. É a passagem pelo Mar Vermelho. E quando Jesus veio para a terra, ele tirou a gente das trevas para a luz. A nossa Páscoa é a passagem das trevas para a luz. Aleluia. Aleluia. Glória a Então Deus. aí onde você está na sua casa, diga isso. Diga: Jesus me transportou Jesus me transportou das trevas para a luz. das trevas para a luz. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E hoje, exatamente hoje, no domingo, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. É interessante que a festa de Páscoa, ela é unida com a festa de Matzot, ou seja, a festa dos pães asmos. E Jesus, ele disse que ele é o pão da vida. Ele é o pão dessa festa. Amém? A festa de Páscoa não é algo assim depois de Jesus. A festa de Páscoa, ela já tem 3.500 anos que ela é celebrada. E hoje eu te pergunto, qual a importância dessa festa para você? Qual a importância da Páscoa na sua vida? A Páscoa, ela é uma herança que a igreja deveria tomar posse e receber, porque é a festa mais importante da palavra de Deus. E incrível, pasme, tem quase 2.000 anos que o mundo não sabe o verdadeiro significado da Páscoa. O mundo não sabe o significado de Jesus na Páscoa, amém? E como que o mundo celebra a Páscoa hoje? Se você estudar, a Páscoa em inglês é Easter. Easter, você já deve ter visto algumas imagens de Feliz Páscoa em inglês escrito Happy Easter. O que significa Easter? Vamos ver um pouquinho de história. Quando começou a festa de Páscoa, a festa de Easter? Em 364 d.C., a Igreja Católica fez o Concílio de Laodiceia. Você sabe que hoje o calendário que a gente segue é o calendário católico gregoriano, amém? E Easter, a palavra Easter vem de Ishtar. Na mitologia grega, Ishtar é a deusa da primavera, chamada de Istar ou Istara. Istar ou Istara, deusa da primavera ou da fertilidade. E como que a festa de Easter era celebrada? Com coelhos, ovos e orgias sexuais. Isso aqui, gente, não sou eu que estou inventando. Você pode ir lá no Google, veja o que é Páscoa em inglês, a festa de Easter, e pesquisa o que significa Easter. Esse foi o início da festa de Easter, o início da festa de Ishtar, da deusa Ishtar. E essa aqui é a imagem da deusa Ishtar para você ver. Essa é a deusa que se adorava nessa festa de Easter, certo? E aí o que aconteceu? Em 364 d.C., esse concílio proibiu os cristãos de celebrar Pêssar, de celebrar a Páscoa e de cultuar no sábado. E eles oficializaram o domingo como dia de culto. Então eles proibiram de cultuar no sábado e o dia de domingo ficou como dia de culto oficial. E qual era o medo da igreja romana? Era que os cristãos romanos se juntassem com os judeus e a igreja iria enfraquecer. Então o que eles fizeram? Vamos criar uma celebração para unir a festa de Ishtar com o Pêssar dos judeus convertidos. Esquece esse negócio de Páscoa, de Pêssar, e a partir de agora nós vamos chamar de Easter. Vamos pegar a festa dos pagãos e a partir de agora vai ser uma festa só. Vai ser a festa de Easter. E Easter, queridos, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Nada. Esse imperador aí, essa foto que está na sua tela, do imperador Constantino. O que Constantino fez? Ele deu um golpe de mestre. Olha só, ele juntou a festa pagã de Easter, os judeus que queriam adorar o Pêssar e juntou os cristãos romanos, tudo debaixo do Império Romano.
Então ele deu um golpe de mestre e uniu a tradição pagã com a tradição cristã num feriado só, para todos ficarem debaixo do domínio romano. E isso foi feito para distanciar a igreja de Israel dos princípios originais. Durante 400 anos, quem queria celebrar a festa de Páscoa e era contra essa decisão, era morto e perseguido pelos bispos da igreja romana. Meu Deus! E desde o século IV até hoje, as pessoas repetem isso. A festa de Páscoa é a festa do coelhinho, é a festa dos ovos. E Jesus, e o significado principal da Páscoa, que é Jesus, as pessoas esquecem. Então eu te pergunto, é pecado comer ovo de chocolate? Não, nós amamos chocolate. Glória a Deus. A gente pega o ovo de chocolate e a gente abençoa e come, porque Amém. é nosso, comer é bênção, amém? Só que eu considero o pecado, o quê? A gente chamar de ovo de Páscoa e chamar coelhinho da Páscoa e esquecer que a Páscoa é do Senhor, esquecer que a ceia é do Senhor, que o significado da Páscoa é a restauração, a libertação, a salvação de Jesus, amém? Aqui no JCM a gente ama distribuir chocolate, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio e distribuir muito chocolate, mas não diga que é o ovo da Páscoa, não diga que é o coelhinho da Páscoa, é da Páscoa sim, da Páscoa do mundo, mas para nós que somos cristãos, é a Páscoa do Senhor, a festa mais importante do calendário bíblico, amém? É mais importante do que o Natal, é a festa onde Jesus nos salvou, nos ressuscitou, amém? Então, é pecado você substituir algo sagrado por algo fora do princípio original. É pecado pegar uma festa de Deus e mudar dessa forma e não falar de Jesus, é uma heresia fazer isso. Nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia, nós precisamos estudar a palavra do Senhor, nós precisamos tirar o óculos mundano, o óculos católico romano e colocar os óculos do Senhor na nossa vida, deixar o Espírito Santo nos ensinar a verdade. Você não pode se basear só por aquilo que você vê na internet, só por aquilo que te ensinam na internet. Você tem que ler a palavra do Senhor, você tem que estudar a palavra do Senhor, amém? João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Eu queria que você dissesse isso na sua casa. Diga, conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Glória a Deus, amém? Agora eu vou fazer um paralelo com a Páscoa no passado e a Páscoa no futuro, amém? Tudo que aconteceu em Pêssar, na Páscoa do passado, é um paralelo com o que aconteceu com Jesus e com aquilo que vai acontecer no futuro ainda. Então, olha só. Primeiro, Yeshua, Jesus, fugiu para o Egito ainda no ventre de Maria e ele foi tirado de lá. Israel também desceu ao Egito e foi tirado do Egito. Jesus também foi chamado do Egito, diz a palavra do Senhor. Jesus nos libertou do Egito e dos nossos pecados. O que é o Egito? É a vida que você levava. É aquela vida de pecado e o Senhor Jesus nos libertou. Segundo paralelo, a morte dos primogênitos. Te pergunto, se Deus sabia qual casa dos hebreus tinha o sangue do cordeiro, qual casa de hebreu tinha pessoas salvas, para que precisava passar o sangue na porta? O Espírito Santo não sabia quem morava lá? O Senhor mandou fazer isso porque nós, humanos, nós precisamos de um simbolismo de Páscoa. Nós nos baseamos naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente vê. E é por isso que Jesus ele falava sempre por parábolas, para instigar a imaginação das pessoas com aquilo que elas conheciam. Então nós precisamos de simbolismos, de coisas para a gente enxergar. A Páscoa é para a gente lembrar que nós temos uma proteção, que o Senhor está sobre a nossa casa. É um elemento de redenção para nos lembrar que nós não vamos sofrer o juízo. Amém? A ceia de Páscoa, que é a ceia do Senhor, Jesus disse: façam isso em memória de mim. Amém? Terceiro paralelo. A peregrinação e a provação no deserto. Israel passou 40 anos no deserto e Jesus passou 40 dias também sendo provado no deserto. Quarto, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Em João 1:29, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória! Se você não sabe, Jesus ele foi morto na mesma tarde em que o Cordeiro Pascual anual era ofertado em Israel.
E ele ressuscitou na festa de primícias, porque ele é o primogênito de Deus, ele é o unigênito e o primogênito que foi entregue por nós, ele é o nosso Cordeiro Pascual, amém? Quinto paralelo, Yeshua, Jesus, ele é a nossa Páscoa, ele é o significado da nossa Páscoa. Na época da igreja primitiva, aqueles que se convertiam, os judeus, os gentios, todos que se convertiam, eles não sabiam como celebrar a Páscoa. E aí o apóstolo Paulo começa a ensinar eles como que celebra a Páscoa. Às vezes você pensa que a Páscoa é coisa do Antigo Testamento, só que o apóstolo Paulo e os apóstolos, eles ensinavam as pessoas, os novos convertidos, como que celebra a Páscoa. Então você vai ver lá em 1 Coríntios 5, no 10, no 11, e eu vou ler aqui 1 Coríntios 5, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está ensinando os novos convertidos a você celebrar a Páscoa não com aquela religiosidade, aquela tradição, mas tirar o fermento do pecado, da perversidade, da maldade e celebrar com sinceridade, com verdade. Isso é a Páscoa do Senhor, tirar o fermento do pecado na nossa vida e buscar a presença de Deus. Sexto paralelo, Romanos 6,17, nós éramos escravos do pecado, mas agora somos libertos para Deus. Sétimo, a Páscoa é uma memória da aliança. Lá no Sinai, Deus fez uma aliança de Páscoa com o povo e prometeu que nações, multidões viriam servir ao Senhor. E quando Yeshua veio à terra, ele trouxe a nova aliança. Ele cumpriu as profecias. E no futuro, todas as nações se unirão a Jesus em um louvor único a Deus. Amém? 8 paralelo. A Páscoa é uma lembrança de que quem não estiver na aliança do Senhor não será salvo. O paralelo das 10 pragas do Egito com as 10 pragas do Apocalipse. As 10 pragas lá no Egito antecedeu o Pêssar, Páscoa. E a Páscoa é um paralelo para a gente lembrar que aquele que não estiver na aliança do Senhor será condenado. 9º paralelo e o último, Apocalipse 15, versículo 3 diz assim: os santos cantarão a canção de Moisés. Que canção é essa? Você sabia que Moisés ele cantou uma canção em Páscoa? No Êxodo, assim que eles saíram do Mar Vermelho, Moisés cantou uma canção que se chama Canção de Páscoa, depois que eles atravessaram o mar. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que no fim de tudo, nós vamos cantar essa mesma canção de Páscoa lá no céu. Amém? Glória a Deus. E depois que Moisés cantou, Miriam dançou e houve uma grande festa. Uma grande festa. Eu preciso comentar isso aqui. O céu é festa. Diga isso na sua casa. Diga, o céu é festa. O céu é festa. Aleluia. Servir ao Senhor é a alegria. Tem gente que pensa que a gente vai chegar no céu e vai estar aquele coralzinho lá. E aquela tristeza. Não, gente, o céu é festa. O céu é alegria. Deus ordenou que a gente celebrasse essas festas para que a gente entendesse quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus festivo, é um Deus de alegria. Amém? A Páscoa é uma festa de memória e de celebração. Lá em Êxodo 12 e também em Deuteronômio 6, Deus deu uma ordem ao povo. E Deus disse assim: todos os anos vocês vão celebrar a Páscoa, e quando seus filhos te perguntarem: pai, que festa é essa? Você vai dizer: filho, a Páscoa significa que nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor com seu braço forte nos libertou. Aleluias. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos libertou. Aí você pensa: não, mas eu não vivi no Egito. Glória a Deus. Eu não sou judeu, não sou israelita. Ei, quem viveu no Egito é aquele que era escravo do pecado. O Senhor Jesus nos libertou dos nossos pecados. Então nós temos motivo para celebrar Jesus, amém? Até quem nasceu no berço evangélico um dia teve um encontro com Jesus. E você sabe como lá era amargo, como lá era ruim, como lá era tenebroso. Então você tem motivos para celebrar, porque o Senhor Jesus te libertou. Aleluias. E qual é a tradição da Páscoa? Presta atenção, porque hoje você vai entender de uma vez por todas o que significa a Santa Ceia
e a Páscoa do Senhor. Amém? O comentário tá travado aqui, você travou, Dai? Não? Então acho que é o meu aqui. Aê, foi. Amém? Hoje você vai entender de uma vez por todas. Por que eu tô falando da ceia do Senhor? Porque Jesus, ele celebrou a última ceia e ele transformou, ele colocou um novo significado na Páscoa e ele inaugurou a ceia do Senhor. Amém? Então a Páscoa é a ceia do Senhor. E no jantar de Páscoa, você vê na imagem, a tradição é que se come o cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas e o vinho. O pão sem fermento, que é o matzav, a tradição era que se comia pão sem fermento, porque o fermento simboliza o pecado. E lembra que Yeshua, ele sem fermento, sem pecado, ele foi morto para nos libertar e nos salvar. Ele é o braço forte de Deus para nos resgatar a nossa família, a nossa casa. E Jesus ordenou, livrem-se dos fermentos dos fariseus, livrem-se do fermento da religiosidade, viva uma nova vida, o vinho novo. Amém? A Páscoa e a Santa Ceia é um momento para a gente rever a nossa vida e pedir perdão pelos nossos pecados. E tem também na tradição o cálice do vinho, que simboliza o sangue de Jesus. Tem o cordeiro, que era a carne de ovelha, de carneiro ou de cordeiro mesmo. E tem as ervas amargas. As ervas amargas era para lembrar como era ruim viver no Egito e ser escravo, né? A amargura da vida que tínhamos como escravos. E agora vem a revelação do Senhor. Presta atenção. Presta atenção nessa revelação porque é para a sua vida. Quantos elementos você vê na imagem? 4 elementos: cordeiro, ervas amargas, pão e vinho. Quantos elementos Jesus ordenou na Santa Ceia? 2, o pão e o vinho. Por quê? Jesus ordenou comer o pão em memória dele? Sim. E o cálice também. Mas aí você pergunta, cadê o cordeiro? O cordeiro foi ele próprio. Ele próprio, Jesus, ele próprio foi o cordeiro que se entregou por nós. E aí você pergunta, cadê as ervas amargas? Não tem, porque Jesus levou sobre a cruz a nossa amargura, aleluia, Deus, o nosso pecado, a nossa tristeza, a nossa depressão, as nossas dores. Ele levou sobre si no madeiro, lá na cruz, ele levou as nossas aflições, ele foi ferido, ele foi castigado por nós, para que nós pudéssemos ter vida e ter vida com abundância. Lá na cruz, ele tirou a nossa amargura e nos trouxe a profundidade, a plenitude das riquezas, dos mistérios de Cristo. E por isso hoje nós podemos ser livres, hoje nós podemos celebrar, hoje nós podemos participar do corpo de Cristo, tomar o cálice da salvação, o cálice da alegria, o cálice da vida nova. Aleluia, glória a Deus. Você já deve ter ouvido essa frase que diz que nós somos aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo do qual nós nos alimentamos. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo diz assim: por que ele diz isso? Não comam comida consagrada aos ídolos, porque você vai internalizar a entidade para a qual aquela comida foi oferecida. Quando a gente era criança, a gente não entendia e a gente comia lá os doces de Cosme e Damião, na é verdade. Eu comi muito aquele arrozinho cor-de-rosa, aqueles docinhos no saquinho, só que a gente não sabia, a gente era ignorante, né? E hoje nós somos salvos e libertos. Mas quem participa de comidas consagradas aos ídolos internaliza aqueles demônios ao qual aquela comida foi oferecida. E por que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor? Porque quando você participa da ceia do Senhor, você internaliza a natureza de Cristo dentro de você. Aleluias. O corpo de Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. O sangue de Jesus Cristo passa a correr dentro das suas veias. O vinho em hebraico significa yain, que é o sangue. O sangue é a aliança, amém? As alianças de Deus são feitas através do sangue. E o sangue de Jesus nos traz a vida e a alegria. Por isso, todo mês nós temos a Santa Ceia. E é o culto mais importante do mês, é a Santa Ceia. Você não pode faltar, amém? Se você que está assistindo essa live, você ainda não se batizou nas águas,
corra o mais rápido possível, amém? Você precisa nascer de novo, você precisa ter aliança com Jesus, você precisa que o sangue de Jesus corra nas suas veias, você precisa receber a alegria do Senhor e sair dessa vida do Egito. A Páscoa é uma memória, a memória da passagem da morte para a vida. E presta atenção nessa revelação ainda, ei, a morte não é o fim. Amém? A morte não é o fim. Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele. Talvez você que está assistindo, você já é batizado, mas você se afastou por algum motivo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 a 8... Paulo começa a ensinar aqueles que aceitaram Jesus como celebrar. E ele fala assim, olha, a Páscoa são esses 7 dias para você fazer uma autoanálise. Tirar de você o orgulho, tirar a arrogância, tirar a maldade, a malícia. Tirar tudo aquilo que te afasta do Senhor Jesus e receber o Espírito da verdade, o Espírito da sinceridade. Amém? Queridos, nós estamos nesse tempo aí de quarentena, a gente está vendo que Jesus está às portas, nós estamos nos últimos tempos. A ceia, a Páscoa, o Senhor disse, é uma memória de mim. Memória do quê? Uma memória do que Ele fez e memória do seu retorno. Jesus está voltando. A Páscoa é uma preparação para você lembrar que Ele está vindo, amém? Eu não sei se você sabe, mas as 7 festas principais que Deus ordenou são para resgatar e deixar viva na nossa memória a nossa identidade como servos de Deus, nos conectar às nossas raízes. Lembra que Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, Ele é a oliveira e nós somos os galhos enxertados na oliveira. A nossa raiz tem que estar em Jesus, amém? Se você crê em Deus, você crê na Bíblia, mas você precisa acreditar e celebrar aquilo que Deus ordenou. Levítico 23:2, Deus disse assim, estas são as minhas festas, diz Adonai. São as festas do Senhor que Ele ordenou a gente celebrar para a gente lembrar o que Ele fez e o que Ele vai fazer, amém? E o apóstolo Paulo diz assim, essas festas são sombra, ou seja, projeção daquilo que está por vir, mas o corpo, o centro de tudo é Cristo. O significado, o motivo de qualquer festa tem que ser Cristo. Não há alegria em celebrar uma festa se Jesus não estiver na festa. Só tem sentido se Jesus estiver na nossa festa, amém? E para finalizar, que eu quero passar para vocês as 7 festas de Deus. Se você crer, pega essa revelação aí para você. Estas são as 7 festas principais que revelam o passado, o presente e o futuro da humanidade. A Páscoa já aconteceu? Sim, Jesus já veio à terra por nós. A festa dos pães ázimos, que é a segunda, já aconteceu? Sim, Jesus já veio, o evangelho foi ensinado, Ele trouxe os ensinamentos dele e mandou que a gente tirasse todo o fermento do pecado. A terceira festa das primícias, onde o primogênito foi entregue por nós em oferta. Já aconteceu? Sim, Jesus ressuscitou. E Ele disse, aguardem, esperem aí que o Espírito Santo vai descer. E aí veio a festa de Pentecostes, que você vê que está no meio, ó. É um divisor de água, um divisor na terra. Na festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio, encheu a todos e até hoje Ele derrama dons. Por isso nós somos pentecostais. Pentecostal não é aquele que pula e rodopia apenas. Pentecostal é aquele que anda em espírito e em verdade, aquele que é cheio do Espírito Santo. Aleluia. E aí vem a festa das trombetas, que prepara para entrar nos 10 dias de arrependimento de Yom Kippur, que é o dia da expiação. O evangelho já está sendo pregado nos 4 cantos da terra, amém? Aí vem o dia da expiação, que é o dia do perdão, onde as pessoas perdoam as ofensas e as dívidas umas das outras. E elas se arrumam, elas se preparam para a festa dos tabernáculos, que simboliza, a festa dos tabernáculos simboliza o arrebatamento, amém? Tabernáculo significa cabanas, morada. O tabernáculo da terra era uma sombra do tabernáculo no céu. Nós vamos morar na Nova Jerusalém com Deus, na morada celestial. Aleluias! E aí você se pergunta, aonde nós estamos nessa história? Nós estamos quase chegando no 7.
O evangelho já está sendo pregado. O Senhor está dizendo: prepare-se para o dia do Senhor. Jesus está voltando, se arrependa. O dia do juízo está vindo, com condenação para os ímpios, mas com perdão para os salvos. E nós moraremos com Ele na nova cidade. Aleluia! Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Você gostou de aprender sobre as festas do Senhor? Amém? Viu como é importante a gente celebrar a Páscoa? Para finalizar, Lucas 22:15 diz assim: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus celebrou a Páscoa. Quem somos nós para não querer celebrar? Jesus orou no Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Jesus foi pressionado. Ali no Getsemane ele sofreu, ali ele orou, ali ele foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus foi preso de madrugada, ele foi zombado, bateram e cuspiram nele. Ele foi julgado às 6 horas da manhã, foi crucificado às 9 horas da manhã na sexta-feira de Páscoa. Ele morreu às 3 horas da tarde, ou seja, Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz, sofrendo por amor a mim e por amor à sua vida. 6 horas pendurado naquela cruz, sofrendo por mim e por você. Quando ele morreu, houve trevas sobre a terra, o sol deixou de brilhar, houve um terremoto, as rochas se fenderam, mas o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora você tem livre acesso a Deus. Aquilo que era para poucos, hoje é para você. Você tem livre acesso. Jesus entregou a vida dele para que você tivesse livre acesso. Aleluias. No sábado houve silêncio. A terra se calou, foi um momento de reflexão. Mas no domingo, Jesus ressuscitou. Aleluias! E tudo que ele fez foi por você. Se você ainda não serve a Jesus, veja, o mínimo que você pode fazer em agradecimento a Ele é reconhecer que Ele é o seu Salvador, viver para Ele, por Ele, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Viva para a honra e glória do Senhor. E para finalizar, eu vou ler aqui as últimas palavras de Jesus, porque as últimas palavras de alguém são as mais importantes. E antes de Jesus subir ao céu, Ele disse isso para nós. Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, glória a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Nisso se resume o cristianismo: amar a Deus acima de tudo, ao nosso próximo como a nós mesmos, ganhar vidas, fazer discípulos, levá-las ao batismo nas águas, levar o batismo com o Espírito Santo, ensinar a obedecer a Jesus. E se você pensa que está difícil, Jesus te prometeu: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus, Jesus está com você, Ele te fortalece. Então aí onde você está na sua casa, levante a sua mão e diga: como Ele venceu o mundo, como Ele venceu o mundo, eu também vencerei. Eu também vencerei. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou um canal de bênção. Eu sou um canal de bênção. Amém, glória a Deus. Deixa Deus te usar naquilo para o qual Ele te chamou. Se Ele te chamou para cantar, cante. Se Ele te chamou para pregar, pregue. Se Ele te chamou para pastorear, pastoreie. Faça o que Deus mandou você fazer. Amém? Isso é a vontade do Senhor. E nós vamos orar agora. Eu quero interceder pela sua vida. Quer vir aqui, Osvaldo? Nós vamos orar aqui, nós vamos fazer uma oração de Páscoa, uma oração de concordância, e no finalzinho eu quero declarar a bênção sacerdotal sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Senhor, tão especial de Páscoa. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, o nosso espírito, Senhor. Deus. Nós entregamos a Ti nossa família. Aleluia. Senhor, nós nos arrependemos, ó Pai, dos nossos pecados. Senhor, tira de nós o orgulho, tira de nós a ganância, a inveja, Senhor, aleluia, tudo aquilo que não agrada a Ti. Tira de nós, Pai, a maldade, tira de nós o pecado. Senhor, nos perdoa, Jesus, pelas vezes Deus. Em que os nossos olhos brilharam mais pelas coisas deste mundo
do que pela tua presença. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos traz de volta ao princípio do teu evangelho, nos traz de volta, Senhor, ao princípio de te servir. Senhor, faz de nós discípulos, Senhor. Ó Deus, nós nos arrependemos, Senhor, de todos os nossos pecados, e nós te agradecemos, Jesus, por ter entregue, Senhor, a sua vida ali naquela cruz pelas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por ter sido pressionado, por ter sido sofrido, Senhor, naquela cruz, ó Jesus, e derramado o teu sangue, e ter entregue o teu corpo, Jesus, somente por amor a nós. Quem somos nós, Jesus? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a vida eterna para nos dar? Jesus, nós nos prostramos aos teus pés, nós te agradecemos, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa Páscoa. Cobre, Jesus, a nossa casa, a nossa família com teu sangue, Jesus. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E nós celebramos com alegria, Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor transforma toda tristeza em alegria. E Jesus nos dá paz, amém? Aleluia. Aonde você está na sua casa, levante a mão nesse momento, e eu quero declarar essa bênção sobre ti, em nome de Jesus. Aleluias. Yevareha Adonai Veishmereha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E a era Adonai Panai Veleha Vichuneka. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Glória a Deus. Sa Adonai Panai Veleha Veasem Leha. Shalom, shalom, shalom. Que Adonai Aleluia. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, paz, shalom, nós traduzimos shalom por paz, mas shalom é muito mais que paz. Shalom é você ser próspero e feliz, bem-aventurado em todas as áreas da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida a paz, shalom do Senhor sobre todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Que você celebre com alegria e agradeça a oportunidade em nome de Jesus, amém.